Olá a todos, aqui é Neemias Gomes, fora do sistema, seja bem-vindo. Pessoal, quando nós falamos sobre Hollywood, todos os sistemas da mídia osírica, né, a tendência popular, falando sobre ocultismo, as pessoas até que acompanham, mas foi mexer no quadrinho favorito, nos heróis favoritos do povo, aí a coisa muda. O pessoal tarda em entender e aceitar como tudo isso foi manipulado. Então, pensando nessas pessoas e você que já está desperto, ou meio desperto, eu vou trazer aqui algumas revelações dos quadrinhos, né, os Eternos, já que esse filme que estão lançando, ele é simplesmente uma reformulação dessa história, né, já que esses quadrinhos são bem mais antigos, né, da Marvel, e surgiu daí, desses quadrinhos, a história toda. E você entende o que realmente está por trás dos Eternos, quando os deuses caminhavam na Terra. Quem eram esses deuses? Né? Jack Kirby, todos esses Illuminatis, né, que fazem essas histórias, eles realmente recebem inspiração do mundo espiritual, ou do mundo maligno espiritual. Não acredite que é por acaso. Né? E os Eternos seriam ali uma classe, né, de seres superiores, os primeiros, né, que teriam ali afetado a descendência da humanidade. E eu acho isso muito interessante, porque quando se fala de DNA, de sangue e de tantas alterações genéticas, nós temos isso como um tema muito comum nesses filmes, né? Eles mostram claramente que a humanidade sofreu sim, foi afetada sim. E não é diferente na saga dos Eternos, né? Quando você fala dos filhos dos deuses, né? Já que eles tiveram filhos, né? A Bíblia chama de gigantes em Gênesis 6, o Giborim no hebraico, os Binei Elohim, os filhos dos anjos. E o que é interessante é que o mundo religioso nega ou desconhece isso. Só que os quadrinhos não, sabem que eles existem. E está preparando o caminho para eles voltarem. Então, esses gigantes são os Nephilim, são os filhos dos anjos caídos. E por causa dos Nephilim, né, nós lemos um livro de Enoque, que o Criador mandou o dilúvio, porque eles estavam oprimindo toda a criação. E nos próprios animes ali mostra, né, um sistema de escravização da humanidade, mostra como eles desenvolveram artefatos, né, máquinas poderosas, né, e outros tipos de armas que foram terríveis para a humanidade, né? E nós sabemos que até o dia de hoje esse conhecimento está sendo trazido de volta à tona. E é isso que a Marvel é. Ela é uma propaganda de demônios. Colocam demônios como heróis, sendo que eles foram ali, na verdade, a causa da ruína da humanidade após a criação, né? E no próprio quadrinho fala dos deuses espaciais, né? Como a nova era os chama de os antigos deuses ou astronautas, os primeiros astronautas, né? Que vêm das estrelas. Os deuses estão retornando. Exatamente isso é a nova era, ufologia, misticismo, espiritismo, todos eles têm esse tipo de visão, né, das naves que eles possuem. Eu achei interessante essa parte que diz assim: nós, os Eternos, nos nossos topos das montanhas, olhávamos para baixo, mas não podíamos fazer nada. Eu mesmo me movimentei para guiar uma grande barca de madeira para salvar, quando eu descobri que ela levava uma carga de humanos e vida selvagem. Então eles vão chegar ao ponto de mentir, dizendo que foram os sentinelas, né, os anjos caídos, que fizeram um barco para salvar a humanidade. Uma grande mentira. Então essa história está entrelaçada ali com a mitologia suméria, né, os Anunnaki, e todo esse engano, né, apesar de que tudo isso aí a gente sabe que é o lado maligno, querendo se justificar. Mas as pessoas que até cristãs não conhecem essa história original, né, que está no livro de Enoque, vão
cair nas mentiras deles, porque eles vão apresentar tecnologia, eles vão se mostrar para a humanidade como seres belos, né? E a maioria vai aceitar. Essa é a questão, né? Assista o Diabo ou Demônio em Nova York, está escrito ali no cartaz. E ali mostram alguns desses gigantes, né? De 6 olhos. Tudo isso uma alusão aos Nephilim. E eles sempre jogam dos dois lados, né? Eles mostram um lado que é o lado do bem, os seres benevolentes, depois tem os seres malévolos com quem eles lutam, né, para proteger a humanidade e tal, sendo tudo isso um grande teatro, né? Já que eles todos são demônios e suas variações genéticas de demônios. É isso que os Nephilim são. Aí está. Trema, humanos, retornei do espaço para reclamar esse domínio. E é sempre em torno do domínio da Terra que essas histórias deles giram em torno, né? Eles estão retomando o que era deles e etc. E é assim que vai ser nas trombetas do Apocalipse. A 5ª trombeta em diante é quando saem do abismo os demônios que estão presos, né? E retornam à Terra para reclamar seu domínio, né? Ao mesmo tempo que eles vão forjar um falso apocalipse, livrando a Terra dos seres malévolos e etc. para enganar, se possível, os eleitos, já que a proporção desse engano é terrível. Então, você vê que toda a descrição desses seres é exatamente o que a Bíblia chama de demônios, seres caídos, né? E toda a história que gira em torno deles, foram expulsos, né, dos céus, foram injustiçados, então vieram para a terra, né, e fizeram maravilhas pelos terráqueos. É assim que eles dizem, que eles falam sobre a influência deles na terra. E Enoque fala, eles trouxeram conhecimentos proibidos, e isso foi uma das coisas que mais irritou o Criador. Gilgamesh é um dos personagens citados na série Os Eternos. Nós sabemos que Gilgamesh é lá o líder, né, sumério. Inclusive tem a narração de Gilgamesh sobre o dilúvio. E nós sabemos, queridos, que na verdade são os Nephilim, são os gigantes. Inclusive tem uma parte que eles citam até Nimrod, é um dos personagens dos quadrinhos aí dos Eternos. Mas tá aí, Gilgamesh do mito babilônico está ali na história deles, exatamente mostrando que os Anunnaki e todo esse engano fatal e final tem a ver com a nova era, com todo esse ocultismo, esse misticismo que está permeando a humanidade, ainda mais nas séries da Marvel, né? E é esse o objetivo de Satanás, é principalmente doutrinar essa geração mais nova, que é mais ateísta e mais fria com as coisas do Criador, para aceitar esse tipo de baboseira, esse tipo de coisas sem sentido, né? Deuses astronautas, são os antigos deuses, vão retornar e etc. E você vê toda a idolatria, né, o politeísmo envolvido aí nessas questões desses animes, né, esses quadrinhos e esses filmes. Então os Eternos, né, aí tem o diabo no céu, olha que interessante, o diabo no céu. Então quem foi que caiu do céu como um relâmpago, senão o diabo? Entende? Os deuses vão retornar à terra, os Eternos. E é isso que essa série trata, meus queridos. Então você que é desperto já sabe que tudo isso não é um quadrinho qualquer, certo? Ele foi feito com o intuito de doutrinar realmente as massas por o grande engano final que está chegando, né? E do DNA que eles semearam, né? O DNA da serpente entre a humanidade. Curta, compartilhe o vídeo. Nós somos a Resistência.